Isaías capítulo 9, nós vamos ler um pouquinho. Nós estamos aí no final do ano. Eu até ia trazer a mensagem do cego Bartimeu, mas devido à mudança e também o final do ano, eu creio que depois da ceia nós vamos voltar à mensagem do cego Bartimeu e depois dar sequência às novas mensagens que nós temos, e creio que seremos muito abençoados. Isaías capítulo 9 é uma escritura conhecida ontem ali em Bandeira, como também desde domingo em Poços de Caldas. Pastor Wilson esteve conosco e nos trouxe uma boa palavra. Ele já retornou com a minha cunhada Ludmila, com meus sobrinhos Benjamin, com Alice. Tiveram uns dias conosco, foram uma bênção para nós e retornaram, tiveram uma boa viagem de retorno, já estão ali nas terras Goiânia. Então nós ficamos agradecidos. Na quarta-feira nós mencionamos a respeito do 25 de dezembro, sobre a comemoração dessa data que eles colocaram aí, o nascimento de Jesus. Mas na verdade nós sabemos que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Isso aí nós sabemos que é uma história que nós temos já há muitos anos, que as pessoas comemoram essa data, mas não é uma data real. Essa é uma data que foi comemorada deuses romanos. Deuses romanos era comemorado nesses dias, começando por volta do dia 20 de dezembro, e a comemoração ia até na virada do mês para o primeiro mês. Inclusive esse calendário que nós temos, ele não é o calendário original. O nosso calendário romano, ele não está de acordo com a Bíblia, com as Escrituras. E, inclusive, se a gente for basear os acontecimentos proféticos por esse calendário, não vai bater. O nosso calendário, na verdade, é Israel. Israel é o calendário da noiva, o calendário de cada um de nós, dos filhos e filhas de Deus. E não somente calendário, mas como um relógio de Deus também em Israel. Então a gente crê assim, porque são o povo que Deus sempre teve de olho neles, sempre cuidou deles, e como está cuidando até hoje. Amém? E aqui está uma profecia que é um benefício para Israel e também para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Então eu creio que vamos ser muito abençoados. Ontem eu li bastante a Bíblia. Ontem eu li muito mesmo. Li o capítulo 7 de Isaías, li parte do capítulo 11, capítulo 13 e 14. Também li esse capítulo aqui que nós vamos ter como uma leitura oficial, o capítulo 9, e fiz menção de vários outros capítulos das Escrituras Sagradas, falando do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Messias, o nosso Redentor parente. Amém? Então aqueles que podem se colocar de pé em reverência às Escrituras Sagradas, vamos ler
e nós vamos ter aqui uma base, para o fechamento, desse culto especial. É o último culto do ano, a gente agradece a Deus pela vida de cada irmão, por todos vocês que têm respeitado e honrado o ofício e o ministério local aqui nessa cidade. Que Deus continue abençoando a todos vocês, amém? Então vamos ler. Eu quero tomar apenas aqui o versículo profético, que é o versículo 6. Vamos ler apenas o verso 6. Depois eu vou comentar alguma coisa. Estou aqui com a mensagem O Presente Embrulhado e também a mensagem O Sepultamento. São 2 sermões que falam da vida do Senhor Jesus. Aqui o Presente Embrulhado, ele fala do nascimento de Jesus, como também os sermões A Resplandecente Luz e outros sermões falam do mesmo assunto. E o sepultamento, então eu estou com 2 sermões, um que fala do nascimento e o outro fala da sua morte, sepultura e ressurreição, e nós vamos basear nesses 2 sermões da década de 50 que foi pregado. Então vamos ler. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O poder e o valor do nome do Senhor Jesus Cristo. Incline a sua cabeça. Pai, mais uma vez aqui estamos para alimentar nossa alma. Já fomos abençoados aqui, já alimentamos com a palavra, o Salmo 23, e creio que foi o Salmo 128 que foi lido. E Deus, o Senhor falou forte com o nosso coração. E os louvores, as crianças, tudo que foi feito foi uma bênção para nós. E agora, Pai, nós vamos meditar um pouquinho nesse assunto, e peço que Teu Espírito Santo me inspire mais uma vez. O Senhor sabe que cada irmão precisa. Muitas das vezes eu venho com o estudo pronto aqui, não falo praticamente nada do que está anotado, do que está preparado. O Senhor me leva para outra linha, porque o Senhor sabe o que os Teus filhos precisam de ouvir. A mesa está colocada, o alimento está aqui, tudo pronto. O Senhor já deu tudo pronto para nós através do mensageiro. Então é só pegar e servir os Teus filhos e eles comer, e eu vou comer com eles. Então, Pai, me ajude mais uma vez a ser um bom servo para os Teus filhos. É o meu pedido, é a minha oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor cresça e eu diminua. Que o Senhor apareça, Pai, e que cada filho do Senhor seja beneficiado com a Tua palavra, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero ver de que jeito que vai sair hoje, porque todos os cultos para mim tem sido novidade. Confesso aos irmãos, eu preparo, deixo tudo preparado, e a hora que eu tomo aqui a plataforma, que eu começo a falar, o Espírito Santo, ele me leva por outro ângulo, por outro caminho, e eu sei que eu não tenho que falar o que acho, o que penso, eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo. E aqui no parágrafo podemos tomar o parágrafo 31 da mensagem O Presente Embrulhado, pregada domingo 25 de dezembro de 1960. Hoje é 27 de dezembro.
Então essa daqui é 1960. E o profeta diz aqui no começo assim: eu quero interromper meu pensamento. Veja isso. E dizer isso: a maior coisa que alguma vez já foi embrulhada em carne humana foi embrulhada nele. Deus, o grande Espírito, embrulhado em carne humana. Deus escondido atrás de um véu de carne. Hoje esse véu de carne que Deus está escondido hoje é você, é eu. Hoje a carne do Senhor Jesus Cristo, hoje que Ele está velada. A redenção fez isso, o Calvário fez isso. É a igreja, é você, é eu. Era Deus em Cristo reconciliando o mundo consigo. Agora é Deus através do Espírito Santo em cada membro individual do corpo palavra, do corpo noiva. Eu gosto disso. Amém? Esse foi o maior presente. E agora, essa igreja, a noiva do Senhor Jesus Cristo, é o maior presente embrulhado que Deus tem. Deus em carne humana novamente. Como Paulo disse, Cristo em vós, a esperança da glória. E ele sabia bem disso. Porque em Atos capítulo 9, o próprio Senhor Jesus que apareceu para ele disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Deus em carne humana, o presente embrulhado, a igreja de Deus, o corpo palavra, o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Por isso que quem perseguir essa igreja estará tratando com o Senhor Jesus Cristo. Ele ama ela, ele tem ciúme dela. A palavra ciúme quer dizer zelo. Deixa Satanás perseguir um crente e ele estará tratando com o Senhor Jesus Cristo. Sermão fundo, crânio fundo. Aí está. Veja, a maior coisa que uma vez já foi embrulhada em carne humana foi embrulhada nele. O próprio Deus embrulhou-se num presente de Natal. Aleluia! Oh glória! E o enviou, embrulhou em um presente de Natal e o enviou. Eu gosto disso. Aleluia! E o enviou para o mundo. Esse presente, São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. É um presente, é uma dádiva, graça. O seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê. Você crê? Então é para você. Todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! O próprio Deus se embrulhou-se num presente de Natal e o enviou para o mundo, porque o recusaram. Veja bem, Deus fez isso. Deus embrulhou o presente. O presente veio na Virgem, no ventre dela. Em vez das pessoas festejarem, em vez das pessoas se alegrarem, porque as profecias estavam cumprindo, eles estavam se opondo, eles estavam contra o que Deus estava
estava fazendo. Irmãos, Deus levantou todos os profetas para falar da vinda desse presente embrulhado. Deus falou, profetizou que o Messias viria. O Messias é o próprio Deus, é Deus em carne humana. O Emanuel 7,14, Deus conosco. Esse é o maior sinal que o mundo já recebeu. E quando ele se manifestou sem vir à luz, porque para ele se manifestar, ele teve que vir através do sobrenatural. Eu gosto disso, irmãos. Deus, para ele se manifestar, nos cultos passados eu já li essas escrituras. Para ele se manifestar, ele teve que vir através do sobrenatural. O anjo do Senhor apareceu a Maria. O anjo vindo da parte de Deus. Eu gosto disso. O anjo veio com uma mensagem selada, e visitou aquela jovem, pobre, humilde, simples. Prova essa que ela estava desposada com um senhor chamado José. A história conta que ele era viúvo, e ela foi escolhida por ele para ser a sua futura esposa. Então ele já tinha dado a palavra para os pais dela, para ela, que ele ia casar com ela. E naquele tempo a palavra já era o primeiro passo confirmado para o casamento. Já era o noivado. Então José estava preparando tudo para que então o casamento acontecesse, então ele ter Maria como a sua legítima esposa. Mas antes de acontecer isso, Deus enviou um mensageiro do céu, e o mensageiro desceu aqui na terra, e Maria não estava esperando. Irmãos, eu quero dizer para vocês, há coisas que acontecem na vida do eleito que ele não espera. Maria não esperava que ela seria a graciada, que ela seria a escolhida, que ela seria o cumprimento de todas as profecias. Ela seria o instrumento, ela seria o corpo que Deus ia usar para cumprir as profecias. O presente embrulhado ia vir para o ventre dela. Ela nunca imaginaria que ela seria mais de 700 anos já tinha se passado, que Isaías falou isso, e agora chega o mensageiro ali com uma mensagem, e quando chegou e disse: Maria, tu és bem-aventurada entre todas as mulheres, todas as almas, todas as virgens, tu és bem-aventurada. Ela até estranhou a saudação, diz: que saudação é essa? O shalom de Deus. E disse a ela: você, Maria, será aqui o Altíssimo escolheu. É você que vai trazer a manifestação da palavra de Deus em carne humana. Vai passar pelo teu ventre, sem você sentir desejo sexual carnal. Eva, para trazer Caim, teve que sentir prazer com a serpente, desejo, porque Satanás estava na serpente, e Deus
mostrou no jardim do Éden que aquela árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal era a árvore desejável para comer. Só que a consequência daquele desejo foi morte. Trouxe um Caim, um assassino, que o Senhor Jesus Cristo chamou ele de diabo, Satanás. São João 8,44, vós tem por pai ao diabo, porque ele foi assassino desde o princípio e não se firmou na verdade. Mas agora com Maria não foi assim não. Maria não teve esse prazer para a morte não. Porque todos os filhos que vieram através do sexo vieram para morrer. Todos os filhos hoje que é gerado através da palavra, através da redenção, através daquilo que Jesus fez, nenhum morrerá. Esse aqui que nasceu do pai, da mãe, do meu pai, da minha mãe, esse vai morrer. Mas o que está sendo gerado pela palavra, pela revelação, esse nunca morrerá. Por isso que Paulo disse, 2 Coríntios 5, quando esse tabernáculo, essa casa terrestre se desfizer, temos de Deus um edifício não feito por mãos, mas eterno nos céus. É isso que eu estou buscando, é isso que eu estou almejando, deixar essa habitação para estar com o Senhor. O anjo abriu a mensagem vinda de Deus, e ela disse: como será isso? O Altíssimo, o próprio Deus vai vir sobre você e vai fazer sombra sobre você. Ah, irmãos, a coisa mais gostosa que tem é você estar à sombra do Altíssimo, descansando nisso. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O presente embrulhado, o Redentor valente. Amém? Aleluia. Vamos concluir esse parágrafo aqui. Veja isso. Aleluia. Porque o recusaram. É aqui que eu parei. Quando Maria, irmãos, concebeu do Espírito Santo, eu estou fazendo um resumo aqui, mas vocês conhecem a história bíblica. E o povo ficou sabendo que ela estava grávida. Só que a gravidez era antes do casamento oficial com José. Sabe o que as pessoas saíram falando? Que ela tinha prostituído, que ela tinha feito algo errado, ao ponto que a Bíblia diz que José era um homem justo. Irmãos, Deus tem um compromisso com pessoa justa. Ainda que você seja fraco, ainda que você seja falho, mas seja justo nas suas palavras, seja justo nas suas decisões, seja verdadeiro, não seja fingido não. Ainda que você tenha prejuízo, seja verdadeiro, que Deus, Ele tem compromisso com as pessoas verdadeiras, sinceras. A Bíblia diz que José, sendo justo, não queria infamar, ele não queria humilhar mais ela. Ele não sabia, irmãos, que ela estava grávida do Emanuel. Ele não sabia, José. Então ele preparou tudo, e ele disse que ia sair secretamente, ele ia embora para uma cidade longe. Ele não queria passar por aquela vergonha, por aquele sofrimento, e não queria participar também. Maria ia deixá-la secretamente, porque ele sabia que o filho não era dele, ele sabia que ele nunca tinha tocado nela, porque o verdadeiro casamento, irmãos, aí que está a realidade que hoje não existe mais. O verdadeiro casamento, a moça só pode ser tocada depois que casar oficialmente. Mas hoje o diabo tem entrado, a coisa já está sendo destruída até antes do noivado. Por isso que os casamentos não duram como durava antes, não tem atura como aturava antes.
Não tem novidade mais, não tem lua de mel mais. Hoje perde tudo para o caminho, não dá um valor mais no que a Bíblia diz, no que a palavra diz. Isso eu não estou falando do paganismo, não. Isso eu estou falando dentro do povo que se diz na mensagem. Parece que a mensagem do profeta William Branham não tem valor mais. Aquele moço começa a namorar com a moça, já acha que é dono dela, já acha que pode fazer o que quer com ela. Ela é sua irmã em Cristo. Se uma irmã no físico nós temos que respeitar, quanto mais uma irmã em Cristo. Ela só será sua esposa depois do cartório, depois que o pastor orar e determinar a bênção. Mas não, a coisa já vai atalhando o caminho, já vai fazendo coisas escondidas, achando que Deus não está vendo tudo. Hebreus 4 diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4:13. Não adianta, irmão, querer fazer as coisas escondidas. Deus está vendo tudo. Mas José era justo. José não ultrapassou o que a palavra tinha dito. Ele respeitava, ele honrava. E ele viu que ela estava grávida, e ele sabia que não era dele aquele filho. Então ele falou: eu vou embora secretamente. Então ele preparou para ir embora, deixou tudo pronto, e deitou para se descansar, para dormir, para depois de ir embora. Quando ele deitou, que ele dormiu, então aquele mesmo mensageiro, eu gosto disso, irmãos, dá vontade de pular. Eu não sei vocês, se vocês não sentem o mesmo meu, começa a orar, começa a buscar mais. Eu não sei, irmãos, as pessoas parecem que estão tão longe de Deus. Eu estou aqui pregando com vontade de pular, com vontade de gritar, por causa do poder da palavra, e as pessoas parecem que não sentem nada. É como o irmão Branham, ele se desesperou pregando aquele sermão sinal de manhã numa escola dominical, e o povo não teve nenhum barulho de choro, de gritos, porque a mensagem sinal ela é tremenda, tanto a primeira como a segunda. E ele pregou à noite a mensagem de desespero. E sabe o que ele diz? É lamentável que tem que haver desespero para as pessoas buscar a Deus. É lamentável que tem que haver emergência, melhor dizendo, que tem que haver problema sério na vida para as pessoas buscar a Deus. Só lembra do pastor, sabe quando? A hora que a coisa está lá quase no buraco, está numa beira do abismo. Pastor, não esquece de mim não. Não, eu não esqueço, eu estou aqui em todos os cultos, com dinheiro, sem dinheiro, com condição, sem condição, com saúde, sem saúde. Quantas vezes eu saía de casa com o físico todo dolorido, mas vinha com chuva, com sol e de tudo com jeito. Estou aqui. Agora, os membros do local têm dado valor nisso? Você tem dado valor nisso? Porque Deus tem dado para você. É um presente você ter um culto na sua casa, na sua cidade. Faça compromisso, irmãos, em outros dias, mas não no dia de culto. Aí eu estou cansado. Que vergonha um crente dizer que está cansado para perder um culto. É um culto 2 na semana só. Você tem o resto da semana para você. E outro, o culto não é 6 horas não é 24 horas, é 2 horas, 2 horas e pouco de culto. E olha lá, irmãos, eu tenho vontade de pregar 3, 4 horas, mas é se eu pregar, a pessoa, nossa, que culto extensivo, nossa, pregou demais, que tanto que prega. Eu estou pregando aqui porque no céu não vai precisar de pregar mais. Lá vai ser louvor, lá vai ser adoração, lá vai ser só glória e louvores por toda a eternidade. Mas aqui eu tenho que advertir: a casa de correção é aqui, a casa de julgamento é aqui, o trono branco nosso é aqui na casa de Deus. A correção começa no culto, e o primeiro a ser corrigido aqui sou eu mesmo. Porque eu estou mais perto aqui, o meu ouvido está mais perto aqui da palavra que está saindo do que vocês aí. Então a coisa está batendo primeiro em mim. Por isso que eu estou na mesma condição de Isaías. Ai de mim que vou perecendo. Não foi fácil.
para José. Mas ele dormiu, caiu no sono, e o anjo do Senhor apareceu a José em sonho: José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. É o Emanuel, é Isaías 7,14, é o livro todo de Isaías. Eu gosto disso, eu gosto disso. E José, quando ouviu o anjo falar com ele, que ele despertou do sono, ele começou a cuidar de Maria. Ela é minha esposa, ela ainda está pura, o que está no ventre dela é um milagre, é um sobrenatural, então eu vou cuidar dela. Então cuida dela, José. E José falou: não importa o que o povo vai falar, não importa o que eles vão, irmão, não importa o que eles dizem de você, não. Principalmente os que saíram, esse povo é tudo louco, esse povo está seguindo falso profeta. Falso profeta, eles que estão seguindo, porque se esse fosse falso, eu queria que eles mostrassem o verdadeiro para mim. Mostra o verdadeiro. É tão falso que eles estão tão afundados no pecado, que aquilo que é abominação, eles estão chamando de sagrado, envolvido com tudo quanto é imundícia do mundo. Irmãos, esse profeta é tão verdadeiro que até hoje não levantou um que tenha a coragem que ele teve de falar a verdade para todos nós. Por isso que eu incentivo, irmãos, em vez de ficar rolando Facebook, Instagram, em vez de ficar rolando aí aplicativo e tantas coisas, e vídeos e tantas coisas que não te levam a nada, a não ser a você contaminar a sua vida espiritual e te fazer mais carnal, em vez de você ficar envolvido com isso, envolva-se com as mensagens, envolva com a escritura sagrada, envolva com as coisas de Deus, envolva seus filhos também. Irmãos, os nossos filhos, o espelho é nós. Sabe por que os nossos filhos só gostam de jogo, só gostam de coisa errada? Por culpa nossa, porque nós gostamos também. Aí depois se perde, depois não quer igreja mais, depois não quer Deus mais. Santinho do meu filho, pastor, ora por mim. O pastor vai orar, mas a culpa é de quem? A Bíblia ensina o menino o caminho que deve andar. E quando começa o ensinamento? É no berço. É no berço. É no berço que você ensina o que é certo e o que é errado. Ou você quer que o teu filho passe pelo mesmo buraco que você passou? Quer que seu filho sofra o que você já sofreu? Você quer o mesmo caminho que você passou para os seus filhos? Principalmente nós que viemos do lixo, viemos da imundícia do pecado. Você quer isso para o seu filho? Quer isso para a sua filha? Você quer o mesmo caminho? Não, pastor, não quero de jeito nenhum. Então alinhe a sua vida com Deus. Tira mais tempo para eles. Irmãos, é hora de vocês orar mais com seus filhos. Tem mãe aqui que nunca ajoelhou para orar com seus filhos. E Susana Wesley tinha 18 filhos só. Cuidava de todos eles, cuidava do marido e ainda tinha tempo para orar. Parece que era 2 horas ela tinha para adorar a Deus e ensinar os meninos. 18 filhos, tá? Então a maioria tem 2, 3 só. Por isso, irmãos, ensino. Se ele crescer um dia e não querer mais, aí é questão de semente. Mas se você plantar essa semente, vai dar menos trabalho para o Espírito Santo operar. É verdade. É verdade. José, irmãos, ele não teve essa preocupação. O que vai dizer de mim? Aí começou os fofoqueiros lá, olha, engravidou a mulher, ou a mulher engravidou de outro, e ele assumiu o compromisso. Irmãos, tudo quanto é coisa errada se pôs contra José e Maria. E sabe o que eles estavam guardando? A palavra.
Eles estavam sofrendo por causa da palavra, estavam sendo humilhados por causa da palavra. Não importa o que o povo diga, com a sua vestimenta, com o seu cabelo, seja o que a Bíblia diz. Não tenha vergonha de pôr roupa nos seus filhos do jeito que a Bíblia diz, não. Não tenha vergonha de você ser uma cristã no trabalho, no mercado, em todo lugar. Você é luz. Não importa o que o mundo diga, não. A única coisa que Deus não quer de nós é fingimento. Não. Hipocrisia. Não. Deus quer você do jeito que você é. E se você foi revelado, se Deus deu a palavra para você, agarre isso com a sua vida. Mesmo fraco, não desista de lutar. Se você caiu, levanta de novo. Se você errou, arrependa e peça perdão. Levanta e vai de novo. Vai lutando até que o Espírito Santo desça e você vença isso. Amém. Glória a Deus. Oh Deus. Será que não vai dar conta de sair do 31 aqui? Vai, né? Vai dar conta. Pô, já estou com fome já. Ninguém almoçou hoje. Eu almocei. Comi bastante. Amém? Amém. Aleluia. Vamos alimentar nossa alma. Amém. O dia de culto nós temos que agarrar isso aqui, dar valor nisso. Vocês pensam que eu brinco com isso aqui? Eu não brinco. Até muitas pessoas falaram: o pastor Júlio é muito sério no culto. Não é, irmãos, é que Deus ama vocês. Eu queria ter muitos dons, principalmente o dom da alegria, de contar algumas histórias para os irmãos. Eu sou muito fraco para isso. De vez em quando eu conto, mas é muito raro. Mas eu tenho vocês como meus irmãos em Cristo, e eu quero ver vocês na plataforma do arrebatamento. Eu quero ver vocês na presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. E o que coloca nós é a mensagem. Por isso não é para ficar guardada, não. Falar nisso, tem que mandar o dinheiro lá para pagar as mensagens. E depende da tua oferta, do teu dízimo. E quantos irmãos que recebem o salário esquecem do compromisso com Deus? Não é comigo não, irmãos. Eu estou trabalhando, eu estou lutando. É para você mesmo, é bênção para você. É para você mandar o diabo embora, para não te devorar. Deixa de entregar 300, 400 reais de dízimo, mas o diabo vem e leva 5, 10. Aí o que aconteceu? Que aconteceu esse acidente? 10 mil. Aí você fala, sei lá, parcela e paga. Agora o que é de Deus, você não está nem aí. As coisas de Deus, o compromisso que nós temos com Deus. Eu trabalho o mês inteiro pensando no meu dízimo. Eu trabalho o mês inteiro, Senhor, qual que vai ser o próximo pastor que eu vou enviar meu dízimo para ele? E luto. Se o meu dízimo é 200, eu quero dar 600. Se é 600, eu quero dar 1000. Porque eu sei que aquele que vai receber lá vai ser abençoado. Vai dizer: oh, o pastor Júlio chegou numa hora boa. Porque do mesmo jeito que eu recebo, eu entrego, que eu tenho compromisso, e o pastor tem que ser exemplo. Quantos pastores que recebem nunca pagam, devolve aquilo que é de Deus para outro sacerdote? Isso é verdade, irmãos. Isso é verdade. Amém? Amém. Veja, por que o recusaram? Por que recusaram José e Maria? Por que recusaram o presente de Deus que estava ali com eles? Oh meu Deus! Nem hospedagem eles não tiveram lá nos familiares. Chegaram para ver se tinha um quarto lá na estalagem para Maria trazer Emanuel. Ninguém tinha um cômodo na casa para pôr ali o Filho de Deus no ventre da Virgem, para ele vir nascer pelo menos no nascimento digno. Sabe o que deram para eles? Aonde ficavam os animais. Não tinha nenhum de pôr, teve que usar uma manjedoura, um coxo.
Eu estava essa semana vendo as histórias, como era aquele tempo. Aí eu fui ver o que era uma estalagem, o que era o curral que nós hoje, irmão, o curral que nós temos hoje é chique. Tem até ventilador para as vacas, ar-condicionado para as vacas, para os animais. O povo entende animal. As vacas comem ali, ó, no coxo, as ovelhas, os cavalos, e outros, se tiver calor, tem até refresco para eles, para jogar uma aguinha neles. Para tirar o leite, já tem a ordenha lá, põe lá tudo automático, já vai direto lá para o tanque e já vai refrigerando. Mas naquele tempo não era assim, não. E não achou lugar para pôr o Filho de Deus. E nasceu ali o maior presente que o mundo já recebeu dele, com um curral. Uma estrebaria. Eu falei sobre Herodes. Herodes, quando recebeu os magos, o menino já estava com 2 anos. Quando Herodes ouviu aonde está aquele que nasceu o rei dos judeus, Herodes falou: o quê? O rei é eu. Nasceu o rei. Em vez de ele pular de alegria, que é a profecia dos Messias, aí ele convocou os sacerdotes, os escribas, ele fez uma assembleia, ele fez um concílio mundial, ele fez um grande culto e chamou todos. Me acha aí para mim aonde que está escrito sobre o nascimento. Aí vieram os escribas, os sacerdotes: olha, está escrito que ele ia nascer em Belém. A profecia do profeta está aqui, que ele viria de Judá. Em vez de Herodes, falou: o quê? Vamos achar e vamos fazer o melhor. Sabe o que o diabo colocou no coração dele? O quê? Eu vou matar ele. Irmãos, o diabo quer matar, quer acabar com o plano de Deus, mas nunca vai acabar. Deus tem seus meios, Deus tem suas maneiras, Deus faz o que quer com o diabo. Vai matar nada. Os magos foram lá, levou os presentes, ouro, incenso e mirra. Ouça o culto. Quem não ouviu o culto passado, vocês vão passar por aqui. Adorou o menino, o único que é digno de adoração ao Senhor Jesus Cristo. Prostraram e adoraram e deram seus presentes. Irmãos, eles trouxeram ouro, incenso e mirra, coisas de valores. E Deus quer de nós o melhor nosso, a adoração melhor, o culto melhor. O presente embrulhado estava ali, e eles prestaram ali honra ao Filho de Deus, ao Todo-Poderoso. E quando eles terminaram, com o propósito dos seus corações divino, porque eles foram guiados pela estrela, eles foram guiados por Deus. Você é eleito, então é Deus que te guia, é Deus que cuida de você. Então eles, irmãos, iam voltar para Jerusalém e até Herodes para levar a boa notícia. Mas o mensageiro de Deus, o mesmo que apareceu para Maria, o mesmo que apareceu para José, agora apareceu por eles também em divina revelação e diz: não vai pelo caminho de Herodes, vai por outro caminho. E o diabo perdeu mais essa. Amém. Glória a Deus. E Deus guardou o seu filho para cumprir o propósito, para pisar na cabeça da serpente. E ele pisou. Mensagem de sepultamento, o presente embrulhado. Eu estou com as 2 mensagens aqui. Eu queria ler toda ela, mas você pode ler. Não tem? Baixa aí, está no aplicativo aí. Coloca lá, download de crentes da Bíblia, lá tem mais de 200. Vai lá e lê para você o que eu estou falando. Ou a palavra original, vai lá, lê a grande resplandecente luz.
e outras mensagens que vocês vão ver sobre esse assunto. Amém? Amém. Aleluia. O relógio parou. Será que estragou? Estragou não. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aqui. Por que o recusaram? Porque não puderam vê-lo. Estou no parágrafo 31, no meio do parágrafo, o presente embrulhado de Deus. Porque eles o desprezaram. Isaías 53, foi ontem o culto. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, foi desprezado. E quero mostrar isso aqui, irmão. O que aconteceu com Jesus acontece com a senhorita Jesus, que é a noiva, a igreja. Acontece com a igreja. Se desprezou o rei, vai desprezar a rainha também. Se perseguir o rei, vai perseguir a rainha também. Só que tem uma coisa: a hora que o aperto começar, o noivo, o rei virá nas nuvens. Amém. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos. Inclusive o nosso profeta vai ressuscitar. E nós vamos encontrar todos aqui. Vamos ter uma grande reunião universal. Desde os de Paulo, dos apóstolos, cada mensageiro, os eleitos de cada era, cada líder vai ressuscitar com os seus. E eles vão vir. Ah, irmãos, nós seremos transformados, os que ficarem vivos. E nós vamos reunir. Só que agora não vamos reunir só com mão branca, não. Nós vamos reunir com todos eles. Vamos reunir com Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, João Wesley e o nosso profeta William Branham. E quero dizer, esses nomes aqui são nomes dados por homens, mas inspirados. Deus inspirou o nome de cada um deles. Todos que nasceram, vieram no nascimento natural. Mas eu quero dizer para vocês, quando nós formos transformados, esses nomes que nós temos aqui, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, João Wesley, William Branham, esses nomes não existirão mais. Você terá um novo nome, nós teremos um novo nome. Sabe por que esse nome que nós recebemos são dos nossos pais terrenos, que nascemos do pecado, mas o novo nascimento vem um novo nome, e cada um de nós teremos o nosso novo nome. Não está você feliz por isso? Você vai deixar essa carcaça que fede, tem que dar banho, tem que lavar, e você vai entrar num corpo glorioso. E a ressurreição, irmãos, nós não vamos ser arrebatados no primeiro dia, não. Nós vamos ter uma reunião aqui entre 30 e 40 dias. Como o Senhor Jesus ressuscitou, ainda ficou aqui para dar as últimas instruções num período de 30 a 40 dias. Ele ficou 40 dias. Eu gosto disso. Eu louvo a Deus por isso. E todos nós vamos reunir. Aí acabou, irmão, naquele corpo. Eu, para mim, nos Estados Unidos, eu acho que eu nunca vou. Só se Deus fazer um milagre. Para a gente visitar até um país vizinho aqui, eu nunca fui nem no Paraguai. Passei perto, acho que foi da Argentina. Quando fui para Rondônia. É uma luta para a gente conseguir viver na nossa cidade, nossa. Mas quando você entrar naquele corpo, acabou. Não tem esse negócio, não. Aí eu quero estar nos Estados Unidos, você vai estar. Quer estar em Israel, onde você quiser. Você estará num corpo que pode estar em qualquer lugar, a hora que quer. Por isso que devemos dar valor na palavra, devemos dar valor nisso. Isso é eterno. Amém. Isso é eterno. Vamos embora. A campainha apertou aqui. Veja, porque eles o desprezaram,
porque eles não puderam vê-lo, porque eles o desprezaram, porque eles não o quiseram, pela mesma razão que eles não o querem hoje à noite. Ah, meu Deus! Porque ele não foi entregue a eles da maneira que estavam acostumados a ter seus presentes entregues. Ele veio totalmente fora do desejo e pensamento humano. E essa é a razão pela qual ainda é rejeitado hoje à noite. É porque não está entregue ao povo da maneira que eles têm sido acostumados a receber presentes. Oh, irmãos, as denominações estão esperando totalmente ao contrário daquilo que Deus tem mandado. Por isso que estão todos envolvidos e amarrados como o joio atado em feixes para o povo. Oh Deus! Mas Deus embrulha seu próprio pacote. Aleluia! Ele tem o direito de fazê-lo. É Ele que está dando. Ele tem o direito de embrulhá-lo da maneira que Ele quiser. Não faz qualquer diferença como é. Ele tem o direito de fazê-lo, porque é Ele que está dando o presente. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Isaías 9:6. O significado de maravilhoso. Sabe o que quer dizer esse presente maravilhoso? Além da compreensão humana. Aleluia. O significado de conselheiro. Sabedoria divina encarnada. O que quer dizer o significado de Deus forte? El Gibor, o próprio Deus, no hebraico, El Gibor. Aleluia. E o que significa Pai da eternidade, fonte da vida eterna. Por isso que ele diz para a samaritana no poço de Jacó. Ela estava tão amarrada, tão desprezada, e estava vivendo no sexto casamento. Ninguém queria saber dela, e Jesus tirou um dia somente para ela e disse para ela: dá-me de beber. Ela disse: como pode você sendo judeu? Porque Jesus, ele tinha aparência de judeu, porque veio pela linhagem de Israel. Pedir água para mim sendo eu samaritana. Você não sabe que há uma divisão entre nós. Mulher, se você soubesse quem fala contigo, você não pediria. Você pediria, melhor dizendo, água, eu te daria água da vida. E ela disse: como pode, você não tem nem como tirá-la? Nosso pai Jacó furou esse poço aqui, ele adorou aqui nesse lugar, nesse monte. E Jesus falou, e ela disse: é em Jerusalém que eles dizem que adoram os judeus. Jesus falou: não é nem nesse monte, nem em Jerusalém. A manifestação do presente de Deus tirou a adoração, sabe de onde? De tradições, de paredes, de locais. A adoração hoje é na alma, é em espírito e é em verdade. Se você tomar da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Sabe o que ela falou? Eu quero dessa água, dá-me dessa água então. Jesus falou: vai chamar o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus falou: falaste a verdade, não tem marido, porque tiveste 5, o que agora tem não é teu marido. E ela parou e disse: vejo que tu és profeta, e eu sei que quando o Messias vier, ele vai revelar segredos dos corações. Sabe o que Jesus falou para ela? Eu sou quem fala contigo. Ele é a fonte da vida. Amém? Pai da eternidade quer dizer fonte da vida, príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Sabe o que quer dizer?
reconciliação entre Deus e os homens. Deus reconciliando nós, o mundo com Ele, através do sangue derramado, através da sepultura e através da ressurreição. Vamos agradecer a Deus. Incline sua cabeça. Pai, muito obrigado, Senhor, por este selo, por essa bênção desse culto. Continua abençoando os meus irmãos, Pai. Abençoa na vida de cada um. Que esse novo ano que estamos agora iniciando a partir de 4 dias, que cada irmão aqui, ó Pai, possa ter um 2026 abençoado. As famílias, ó Pai, mesmo os irmãos que não estão aqui presentes, os irmãos pela internet, eu desejo um feliz ano novo para todos, debaixo do Teu sangue, cheios com o Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, sela este culto, ó Pai, nos nossos corações e vivifica, ó Pai. Somente, ó Deus, cumpra a Tua vontade, e que cada um que for ouvir, Pai, possa ser beneficiado com tudo isso aqui, que é a Tua palavra, Senhor. E agora continua conosco, Senhor, no retorno para os nossos lares. É a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos que estão conosco pela internet, continua abençoando a cada um. E muito obrigado por esse dia, por este privilégio de estar aqui, pela palavra concedida. É a minha oração, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos, e até nos encontrar. Terça-feira, se Deus quiser, estaremos aqui com mais um culto de bênção. Amém? E não vai ser essa terça não, viu, irmãos? Vai ser a próxima terça. Essa terça agora não vamos ter culto. Vai ser a terça do ano que vem, que já é a Santa Ceia do Senhor. Amém? Tá, então terça agora, vou dar folga para os irmãos. Então nós vamos voltar a ter o nosso culto na terça-feira a primeira terça-feira de 2026. Amém? Que já é a Santa Ceia do Senhor. Então os irmãos já ficam sabendo disso aí. Amém? E os irmãos que esteve conosco, que enviaram suas notificações aqui, Deus abençoe. Deixa eu abrir aqui a luz aqui. Deus abençoe o irmão Josimar, companheiro, shalom, pastor Josimar, Deus te abençoe. Que privilégio, uma Mileide, uma Tiniel, uma Jennifer, Deus abençoe lá em Feira de Santana, shalom, meu irmão, que Deus continue te abençoando, irmão Rosigrei, Deus te abençoe, irmão Rosigrei, que Deus te dê muita saúde e um feliz ano novo, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. E também, a irmã Cristiane, Deus te abençoe, irmã Cristiane, em nome do Senhor Jesus, toda a família, no nome do Senhor Jesus, irmão Marcos Paulo, irmão Samuel Elias, irmão Isaac, Deus abençoe, feliz ano novo para vocês aí, seu esposo também, Deus abençoe, muita saúde, muita paz para vocês nesse 2026, amém? E o lugar de vocês está aqui no santuário, as cadeiras estão aqui esperando vocês, amém? Que Deus abençoe vocês, um grande shalom a todos, amados irmãos, irmã Isabel, irmão Zé Carlos, irmã Cacilda, irmão Geraldo, em Bandeira do Sul, tem mais irmãos que estão participando conosco, aqueles que vão participar depois. Deus abençoe a todos e até nos encontrar no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo.